Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso nesse estúdio ao qual eu sou apaixonada, JL Podcast. Gente, eu sou Tainá Teodoro e estamos aqui para falar hoje com 3 psicanalistas maravilhosas aqui de Três Lagoas. Hoje eu tô recebendo a Priscila, Gislaine e a Karine. Meninas, é um prazer recebê-las aqui, espero que vocês se sintam à vontade, viu? E hoje nós vamos abordar sobre o filme A Escolha de Ficar. Queremos conversar um pouquinho com vocês sobre este filme que vai estrear agora, dia 17 de abril. Gente, já tá perto, né? Tá muito em cima, meninas. E nós queremos conversar um pouco sobre o assunto. O filme vai falar a respeito de violência doméstica, né? Conflitos familiares. Meninas, me conta um pouquinho sobre o que nós vamos falar a respeito do filme. O que vai rolar nesse filme? Me dá um spoiler aí, que eu preciso saber e entender um pouquinho mais. O filme, ele trata de uma mulher que vive um relacionamento abusivo e uma dependência emocional. E ela vai estar falando ali, naquele filme vai estar mostrando, né, como ela sair daquele relacionamento, como ela não consegue sair daquele relacionamento. Na verdade, é um retrato, né, falado da nossa sociedade, do que mulheres vivenciam no seu dia a dia, do que milhares de mulheres. Hoje, no Brasil, a gente tem uma crescente, desde a pandemia, muito grande de feminicídios, e isso... Tanto é que a gente tem aí no Instituto, fazendo a diferença, né, um engajamento para cuidar dessas mulheres. E aí, nós 3, como psicanalistas, nós nos juntamos também a essa causa para que a gente possa estar dando apoio emocional para que essas mulheres possam se fortalecer e sair desse ambiente que elas vivem hoje. Interessante, Gislaine. Hoje, a gente vê todos os dias notícias, feminicídios, né? A gente vê acontecendo e isso porque não sabemos o tanto de mulheres que sofrem caladas e não falam, não denunciam, não buscam ajuda, né, Gislaine? Isso. É uma dor silenciosa, realmente o filme vai retratar muito isso. Por quê? Porque 99% aí das mulheres que sofrem violência doméstica, elas têm todo um contexto de vida social, familiar, religioso, que as impedem de estar expondo a sua situação, né? Então, a crescente, como eu falei, de feminicídio e de violência doméstica, ela é por conta disso. Porque as pessoas, elas acabam não denunciando para os órgãos públicos. Os órgãos públicos não têm também uma efetividade para ajudar essas mulheres. Muitas delas até vão buscar ajuda em órgãos públicos, mas o indivíduo, ele entra andando e sai andando sai da mesma forma, né? E assim, é isso que causa o medo também de procurar ajuda, porque se não vai acontecer nada, muitas das vezes as mulheres, eu acredito, que se sintam inseguras de pedir ajuda, porque fala, poxa, eu vou buscar ajuda, mas não vai acontecer nada, pode ser que até fique pior, porque aí ele vai ser denunciado lá, vai chegar a intimação, ele vai saber que eu denunciei ele, pode ser que ele faça algo pior comigo. E aí é onde se torna aquele medo de realmente denunciar, né? Não há um lugar direcionado para a mulher hoje, um lugar seguro. Agora sim, né, a Sala Lilás está vindo para mudar essa situação, né, para dar um acolhimento às mulheres. E lembrando que o Mato Grosso do Sul está entre os 5 estados brasileiros onde tem mais vítimas de violência doméstica. Infelizmente, a nossa justiça é muito falha em relação a isso, nós sabemos, é um assunto que precisa ser mais visibilizado, né, mais falado. Infelizmente, a gente vê a dificuldade das mulheres de denunciarem, o medo, né, porque é um medo constante. É como ela falou, a moça estava fazendo a denúncia e o rapaz estava atrás dela. É muito complicado. E assim, eu queria te fazer uma pergunta para vocês, meninas, voltada a todas, quem se sentir mais à vontade de responder. Eu queria entender, por que é tão difícil para uma mulher sair de um relacionamento mesmo sabendo que aquilo lhe causa dor? Você como psicanalista, vocês todas psicanalistas, como que vocês conseguem me responder essa dúvida? Dentro da minha vivência, né, não só pessoal, que eu também fui vítima de violência doméstica, mas a minha vivência profissional, que hoje, através da minha dor, eu consegui a minha cura e consigo dar esse apoio emocional para mulheres, né, com essa situação de violência doméstica. Primeiro, a gente pensa no vínculo familiar, né?
Quando a gente tem filhos, a gente vê aquele indivíduo com uma figura, né, masculina dentro do seu lar para prover, e ele acaba traindo essa perspectiva que a mulher tem. A segunda é realmente o vínculo social. Qual é a sociedade que essa mulher está inserida? Um exemplo, as protestantes, né? Que a gente vai estar mostrando esse vídeo numa igreja evangélica. E que isso é muito importante. Porque no meio protestante, você tem a cultura de que o casamento é para sempre, que aquela mulher ela tem que ser submissa, que aquela mulher ela tem que se submeter ao marido. Porém, não é explicado essa mulher de uma forma prática que a submissão não tem nada a ver de você ter que se submeter à violência, né? A submissão é outro contexto, né? E que foi distorcido esse contexto dentro da sociedade. E o brasileiro, né? Ele é o povo do jeitinho. Então, tudo é dado jeito. Quando a gente vai para um órgão público buscar ajuda, esse indivíduo, ele vai ter acesso a essa mulher. Porque mesmo a gente tendo uma proteção, né, uma revisão protetiva jurídica, ele vai ter acesso. Porque ele vai querer ver o filho, aí a mãe não pode proibir ele de ver o filho. Exatamente. Ele vai ter que buscar esse filho de alguma maneira. Então, é a mãe que tem que entregar o filho. Então, ele já teve acesso a essa mulher. E aí, E olha, Gislaine, ele tem... Pode falar. Isso acontece todos os dias e as mulheres não têm como, porque às vezes não tem uma rede de apoio, não tem ninguém pra ajudar e ela tem que ter esse contato com essa pessoa. Porque ela não tem impossível. fortalecimento emocional para isso, né? E dentro da psicanálise, a gente consegue ajudar essas mulheres a se fortalecerem emocionalmente para que elas ressignifiquem tudo o que aconteceu e elas tenham por onde e tenham um apoio. Porque volto a falar, gente, mais de 90% dessas mulheres, elas não têm voz ativa. Elas não têm uma escuta ativa. Elas não têm pessoas que realmente acreditem no que acontecem com elas. E, volto a falar, dentro do Brasil, isso é mais latente, é mais potente isso. Sabe, algo né? que eu noto muito, até em comentários, nas redes sociais, quando tem alguma notícia de feminicídio, é algo que é bem falado, é a questão de as mulheres mesmo não se apoiarem. As mulheres mesmo não acreditarem no que a outra tá passando, ou desmerecer a situação e falar assim, mas ela fica porque ela quer, porque ela gosta, sabe? Algo que a gente ouve muito no dia a dia e em rede social, eu vejo muitos comentários assim. Então, você sabe que é isso que nós estamos percebendo agora. Nós não estamos tendo apoio de mulheres. As próprias mulheres que são vítimas, ou mulheres que não são vítimas, igual nós, eu não sou vítima, mas a gente não está conseguindo o apoio. O que me deixou muito, assim, triste até mesmo, foi estar num grupo com mais de 830 mulheres e apenas 12 mulheres assistirem o trailer do nosso filme. Isso, assim, eu falei, meu Deus, nós estamos fazendo algo para as mulheres. Em vez de nós termos o apoio das mulheres, nós não temos o apoio das mulheres. É muito triste falar disso, porque eu vejo que as mulheres são as que mais julgam as outras que estão passando por isso. São as que mais acusam, são as que menos apoiam. E às vezes é mais fácil uma pessoa que nunca passou por isso, como você mesmo citou agora, do que outra que já passou e às vezes fala assim, mas ela continua porque ela quer. Mas, infelizmente, essa situação toda é por conta do comportamento social, né? Desde a época de antes de Cristo, a gente sempre teve que se disputar. Mulheres sempre tiveram que disputar uma com as outras, né? Dentro da sociedade, eu gosto muito daquela série da Bridgerton lá, né? Que foi bem popular nas redes sociais. E essas sacadas que a gente tem que ter quando viraliza esse tipo de série, esse tipo de mídia. Que é o quê? O que tem atrás dessa informação? O que tem atrás do comportamento? Né? Para que a gente possa aprender com tudo isso. E dentro de cada comportamento de cada indivíduo, tem uma história atrás. Então, a gente fala muito sobre nós vítimas, né? Mas e quem fez o abusador? Qual é a história desse abusador?
Então, eu levanto uma bandeira, né, que é mulheres, apoiar mulheres. Eu trabalho com mulheres desde os meus 13 anos de idade, hoje eu tô com 45. Só que eu também tive uma época da minha vida que eu trabalhei com um público muito grande de homens. E eu observei muito que os homens também têm as suas dores e eles não sabem se comportar de forma diferente. Por quê? Dentro da psicanálise, o primeiro amor de um menino é a mãe e da menina é o pai. Quando isso acontece, o menino vai levar para sua vida adulta o comportamento da mãe e a menina o comportamento do pai. Automaticamente, essa criança, quando ela estiver na fase adulta, ela vai buscar alguém parecido? Alguém é real parecido, isso? é real. Nossa. Exemplo, se a minha mãe, eu sou um homem, a minha mãe aceitou o meu pai bater nela a vida inteira, a minha mulher vai ter que me aceitar batendo nela a vida inteira. A menina, o meu pai batia na minha mãe, era grosso com a minha mãe, era violento comigo, e a minha mãe aceitava, então eu vou me espelhar, vou buscar um relacionamento masculino que vai me bater, que vai me judiar, que vai fazer, e eu vou ter o mesmo comportamento repetitivo. Isso é real. Porém, né, a gente pode ressignificar tudo isso. Eu vou buscar crescimento emocional, eu vou buscar crescimento pessoal para eu não viver, porque me machucou lá no passado. Por que eu vou fazer isso no meu futuro ou no meu presente? É aí que entra a psicanálise, Aí né? que entra a psicanálise. Que legal. Interessante falar sobre isso, porque a gente às vezes não nota, não percebe que a gente tá buscando uma imagem parecida ali. Mas se você for juntar todos os pontos, é muito real, realmente. real. Só que eu não pensava que era algo que refletia na vida de todos, porque eu já passei por situação parecida e hoje olhando pra trás eu falo, gente, como é que pode? A gente realmente real. busca algo parecido. É né? real, é muito real. E isso é trabalhado na psicanálise de que forma? Você pode me contar um pouquinho? Podemos. A gente tem várias ferramentas dentro da Uhum. psicanálise que a gente consegue trabalhar e trazer para a consciência do indivíduo, né? Que esse comportamento, ele é disfuncional, então eu preciso olhar para ele e preciso ressignificar para que eu não vá para um outro relacionamento igual. Porque uma mulher que ela teve uma violência, ela pode ir buscar em outro relacionamento a violência igual. E o homem da mesma forma. Então, a psicanálise ajuda nesse sentido, de buscar, resgatar tudo isso, ressignificar, para que você possa ir para um próximo relacionamento, né, de uma forma saudável. E o filme, ele retrata muito isso. Por isso que é muito importante a sociedade estar assistindo esse filme, para que você entenda muito bem o que acontece, que está encralacado realmente na nossa sociedade, e que você coloque, né, a situação, que você exponha, que você ajude essa mulher, que você dê voz a essa mulher, que você também ajude esse indivíduo de alguma forma. De que forma? Denunciando que seja, ou levando esse indivíduo para um tratamento, mas precisa, né? A gente precisa fazer com que esse movimento cresça para que Meninas, os já que vocês comportamentos... deram essa deixa de levar o indivíduo para um tratamento, existe casos, vocês já presenciaram, passaram por algum paciente que vocês receberam que se procurou ajuda, né, e conseguiu melhorar, mudar a vida dele realmente, ou nunca presenciaram essa situação assim? Já. Eu tive um paciente em São Paulo que ele chegou para mim, né? Ele não queria terminar o casamento, porém ele não conseguia ser fiel no casamento e ele era extremamente agressivo com a esposa. Verbalmente, eles já tinham, né, entrado em lesão corporal só que ele amava ela. Só que ele não sabia como ter um comportamento diferente daquele que ele tinha. E aí, quando a gente vai para o tratamento, a história dele é aquela que eu falei no começo, né? O avô era extremamente violento com a avó, o pai era extremamente violento com a mãe sempre aceitou, a mãe era violenta com os filhos, porque ela descontava, né, o que o pai fazia, descontava nos filhos. Então, ele teve uma família totalmente disfuncional.
como ele iria ter uma família funcional, se ele não sabia o que era ter uma família funcional. E aí ele ressignificou tudo isso, eles retomaram o relacionamento, ela perdoou, porque através do perdão a nossa vida, ela também é modificada. E hoje eles são um casal muito abençoados, hoje eles são um casal que vivem muito bem. Ela brinca, ela fala assim que ele é o melhor marido do mundo. Semana passada ela me mandou uma foto que eles estavam em Cancún de lua de mel. Então, acontece, quando a gente traz para a consciência realmente o que aconteceu na sua vida e que você quer uma mudança, ela vem. Tem que querer, né? Só que ela vem se você abrir a porta da frente. Exatamente. Né? O filme, ele retrata a história de uma mulher que ela tinha dependência emocional também, né, Gislaine? Ela era dependente emocional desse marido, no caso. Isso. E essa história, ela era dependente emocional e ela notou isso. Como que foi? Dá um spoiler pra gente entender um pouquinho, só Eu acho não, que vai sem ter contar. que assistir o filme. Dá até pra fazer um recorte dessa parte aí, porque eu tô curiosa já. Para compreender melhor. Voltando só um pouquinho, aqui em Três Lagoas já existe algumas empresas que estão trabalhando os homens. Nesse muito sentido, interessante você ter falado sobre isso, porque já existe. é algo muito necessário e pouco falado, né? Precisa de mais visibilidade. O Rio Pardo foi trabalhado, tem ainda muito fluxo de homens lá. E tem uma aceitação boa, Karine? Olha, não sei te falar, tá? Então, o que foi passado para nós foi que está tendo, aqui em Três Lagoas já tem 2 empresas que estão trabalhando, inclusive uma delas, eu não posso estar citando nomes, sim, porém claro. uma delas vai fazer com todo o efetivo dela, tá? Um efetivo muito grande, então eles estão fazendo por parte, mas vão trabalhar os homens, tá? Existe um outro programa, mas tudo é muito lento, muito demorado. Então, alguns já teve aqui, parece-me, se eu não me engano, 15 homens que foram denunciados por violência e eles também estão passando por um programa. Tá? Mas falta efetivo, falta muita coisa. É isso que eu ia te falar. É importante também a aceitação desses homens, né? Sim. Porque muitos deles não enxergam que eles estão errados na situação, que eles estão... talvez vêm da infância, como ela falou, de algo familiar. É difícil... a percepção. Esse é o maior problema. A percepção do problema que tá ali na frente deles e às vezes não enxerga. Né? E aí só quer fugir daquele problema, né? Aí larga, vai para outro relacionamento, tudo se repete. É a mesma fuga de um vício, né? É a fuga do álcool, a fuga de drogas ilícitas, é a mesma linha de raciocínio. O que é com esse gancho aí de empresas, né? Eu venho da área industrial. Eu venho de São Paulo, então eu trabalhei durante 15 anos em área industrial, que foi esse meu grande público masculino. E dentro da área de segurança do trabalho e saúde e meio ambiente, a gente tem um programa que se chama NR1, que é uma normativa do trabalho. E ela teve uma alteração recente, que agora ela vai ter que, todas as empresas, elas vão ter que fazer uma medição, né, ali, uma avaliação psicossocial. Então, aí que entrou a minha vinda para a psicanálise, né, que quando começou já a ter essa alteração da NR1, me interessou muito, já me interessava muito a área psíquica do ser humano, então eu fiz, né, o curso de psicanálise para inserir no meu currículo industrial. E quando a gente traz a psicanálise para o público masculino, principalmente para o público masculino industrial, que eles deixam suas famílias nas cidades de origem e eles migram muito, né, pelo país. Então, eles passam muito tempo longe da família, eles acabam tendo outros relacionamentos, eles não têm a convivência ali familiar, que quando eles se inserem ali naquele meio familiar, para eles ainda é muito estranho, é tudo muito confuso, né? Porque eles não convivem com os filhos diariamente, eles não têm aquela rotina familiar. Então, isso impacta muito no ambiente familiar deles e no comportamento deles. Então, eu trabalho muito na linha do comportamento,
né, o comportamento é disfuncional, a gente faz com que esse indivíduo vá para um comportamento funcional. Qual é esse comportamento funcional? O meu comportamento funcional é diferente do seu, é diferente do seu, é diferente do seu. Não existe, né, nenhum indivíduo igual. Então, a gente tem que entender aquele indivíduo, o comportamento daquele indivíduo, o meio que aquele indivíduo se insere, qual é a história desse indivíduo para que ele possa voltar a ter um comportamento funcional. Ou se ele nunca teve esse comportamento funcional, ele busque a ter esse comportamento funcional. Então, tudo dentro do possível daquele indivíduo, a gente vai trabalhar para que ele possa melhorar. E hoje, graças a Deus, através da alteração da NR1, está tendo esses programas dessas grandes empresas, né, para que volte o olhar a isso. Por quê? Antigamente, a gente falava assim, quando você entra na sua empresa, você coloca a tua vida pessoal numa caixinha e vai trabalhar. E Sim. quando você chega em casa, você coloca também o seu trabalho numa caixinha Mas isso e vai viver. na prática não Na acontece, prática não né? funciona. Não funciona de forma Porque alguma, você é né? o único indivíduo, né? Exatamente. Você vai levar o teu problema do trabalho para casa e do trabalho da sua casa para o seu trabalho. Isso é fato. Então, as coisas, como a Ká falou, é morosa? É, mas tá começando A fluir, né? Tá começando dar uma a luz conseguir no fim do túnel para que a gente entenda que o psicossocial do indivíduo, ele é muito importante, tanto na sua vida social, familiar, quanto no seu trabalho. E isso tem fluído de uma forma Vocês mais... poderiam me falar um pouquinho sobre os primeiros sinais aí que a gente pode notar em um relacionamento abusivo, os primeiros sinais que vocês querem deixar aí de dica para as mulheres aí, que às vezes é difícil a pessoa perceber que ela tá passando por aquilo no momento. Eu costumo falar que a gente fica cega, né? Realmente, aquele negócio de o amor é cego é muito real, porque a gente, quando a gente tá apaixonado, às vezes a gente tá numa situação de um relacionamento abusivo e a gente não vê aquela situação, a gente enxerga de outra forma e acredita que tá tudo bem. E vai empurrando às vezes com a barriga, vivendo aquele relacionamento, vai passando o tempo e a gente continua naquilo e vai virando um loop sem fim, porque a gente não consegue sair daquilo. É muito difícil para a mulher enxergar quando ela tá vivendo. Geralmente, sempre tem que ter alguém para falar, alguém para dar uma luz. Qual que seriam os primeiros sinais aí para as mulheres perceberem um relacionamento abusivo ou que seja uma dependência emocional da parte da mulher? Se você tá num relacionamento abusivo com um narcisista, realmente você não vai perceber. Igual você falou, acabou de falar, uma pessoa de fora vai falar para você. Eu vivi essa situação, então é difícil. E mesmo a pessoa de fora falando para você, você não acredita, né? Não, no começo a gente ainda acha ruim. Às vezes você afasta daquela pessoa, porque a gente acha que aquela pessoa tá só julgando o relacionamento. Você não vê por dentro, não sabe como ele é. Porque uma hora ele tá bom, outra hora... Entendeu? É o ciclo. E no filme até relata sobre isso. Por isso que é importante as mulheres assistirem esse filme, porque no filme mostra o ciclo que a mulher passa dentro de um relacionamento, dentro de um abuso, tá? Na escolha de ficar, só te interrompendo um pouquinho, Karine, na escolha de ficar, ele retrata a parte do narcisista também? Ou... Não chega. Não chega nessa... Não chega. Tá? Mas mostra o ciclo da mulher e mostra uma questão assim, muitas vezes a gente julga a mulher, por que ela não sai dessa casa? Foi até o que você comentou antes. Então, no filme vai mostrar isso também, tá? E uma coisa que muitas vezes a mulher ela não percebe, o que está afetando os filhos. Ela olha muito para ela olha para o marido, para o relacionamento, mas ela não tem um olhar para os filhos. E é isso também que vai mostrar, que o filme está mostrando. Porque tudo afeta, como a gente estava comentando. As crianças, elas vão ver aquela situação e vai refletir num adulto, quando estiver na fase adulta, né? É muito importante notar isso nas crianças já, ver o impacto que tem esse relacionamento continuar e a criança presenciando tudo aquilo, né? E assim, como a Ká falou, eu vejo, né, com a minha experiência, que os primeiros sinais que começam é aqueles sinais de você ter que se calar, de você ter que se anular. Então, mínimo dele que seja, a sua anulação
como mulher, como mãe, como profissional, ela é um indício que você pode estar se inserindo e aceitando algo abusivo, né? Ou você fala alto demais, ou você é expansiva demais, ou você é calada demais, tudo que é crítica contínua, é uma crítica Que desconstrutiva, quer mudar quem você né? é. Exatamente. Né? Tudo que for uma crítica desconstrutiva para você é um sinal ali que você tem que ligar um relacionamento alerta, abusivo. né? E quando a gente fala de filhos, a gente tem que ter muita consciência que nós, adultos, somos responsáveis pelas crianças. Sim, com Então, o certeza. nosso comportamento, ele vai influenciar na vida dessas crianças. O que eu quero para os meus filhos quando eles crescerem? Qual é o exemplo literal que eu vou dar para os meus filhos? Então, é nesse momento que a gente tem que olhar para o que a gente está sentindo, olhar para as nossas emoções, olhar para o nosso ambiente e ter fortalecimento emocional de tomar a melhor decisão, né? É uma decisão que ela não é fácil. Principalmente quando tem filhos, né, Gislaine? É muito Eu tinha difícil, porque a 2 gente filhos cria quando eu aquela... saí de um relacionamento. E eu saí da minha terra natal e fui para uma cidade grande para que eu pudesse ter uma vida diferente. Que eu sonhava em ter uma vida diferente e que eu fui buscar essa vida diferente. E que hoje eu vivo essa realidade diferente. Então, foi fácil? Não. É Mas- fácil? Mas Não. o que as mulheres precisam entender é que não é impossível. Né? Mas não Elas é conseguem, impossível. porque muitas, elas se sentem incapazes de conseguir levantar e A fazer tudo impotência, acontecer. porque isso foi nos imputado, a nossa impotência, Sim, né? que a gente precisa ter o pai junto, que a gente precisa daquele pai Que a gente dentro de precisa até, a casa, gente precisa, né? No sentido de que também a gente não pode anular a importância da figura paterna, da figura Sim. do homem na vida da Mas mulher é e na vida difícil da equilibrar família. essas informações, porque às vezes a pessoa generaliza, ela acha Mas, que ela tem que viver exatamente. aquilo, suportar aquela situação que ela tá vivendo pra ter o pai dentro de casa, que é o que Mas acontece em a vários realidade, relacionamentos. né, a vivência é diferente. Então, é isso. A gente precisa trazer para consciência, a gente precisa se fortalecer emocionalmente para que a gente possa buscar algo novo e algo diferente. Pode ser até mesmo com a pessoa. Assim, eu hoje, eu falo que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje e a inteligência emocional que eu tenho hoje, talvez eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri lá no passado. Mas a vida, ela é construída com a sua história. Cada uma tem Sim, uma com história certeza. de vida, né? O filme fala sobre escolha. Até que ponto essa escolha, ela realmente é consciente? Com a vítima, enquanto ela está naquele ambiente de violência, não tem consciência, né? Ela não tem consciência. Que a partir do momento que você traz para a consciência, você sai daquele ambiente. Isso é fato. Você vai buscar um meio de você não viver aquela É até violência. legal que você comentou aí do impacto que causa nos filhos. E eu costumo dizer, quando entra nesse assunto de violência doméstica, de filhos, eu costumo dizer que quando a mãe, ela percebe o impacto que tem na vida dos filhos, eu acho que é a força que ela tem de sair. Porque foi o que aconteceu comigo. É onde ela percebe e fala, poxa, isso vai influenciar na vida do meu filho, isso vai fazer mal pra ele, já não é pra mim que tá fazendo mal mais, é pra ele. E é onde a gente que é mãe, a gente tira forças de onde não tem e fala assim, eu vou sair disso pra dar uma vida boa pra ele, pra fazer ele ter uma experiência de uma infância boa, sabe? Ter uma infância sem traumas, sem lembranças ruins, né? Ontem, eu, conversando com uma pessoa, ela me falou assim, que o que tirou ela da violência foi a filha. A filha que viu, que percebeu e foi a única que conseguiu tirar ela, que ajudou ela a fazer a denúncia. Se não fosse pela filha, ela ia continuar o relacionamento. É porque eu costumo dizer que a violência doméstica, como psicanalista, o que vocês me dizem sobre isso? É um pouco, a gente perde o amor próprio, né? Acaba. Não tem amor próprio mais, a gente não tá preocupado com a gente, com o que a gente sente.
né? Parece que a gente não tá sentindo mais aquilo. A gente só tá sofrendo e empurrando com a barriga, vai vivendo. Isso. Até o ponto que pode acontecer algo fatal, né? Que é isso que a gente tem que trazer e falar muito sobre isso. Porque as mulheres, elas não têm essa consciência quando estão vivendo. Que pode ser fatal continuar e insistir naquilo. É por isso que a gente está falando, convidando as mulheres para Sim. estarem assistindo esse filme. Porque como ele é baseado numa história real, a mulher assistindo esse filme, ela vai conseguir se compreender melhor. Acredito que é uma história muito forte, que vai impactar muita gente, que é uma história que realmente é vivido por muita gente na cidade de Três Lagoas e no mundo inteiro. Tem causado muita emoção, tocado a alma de muita gente. Eu já vi algumas mulheres falando que assistiram, né? Que saíram de lá emocionadas, chorando. Então, eu tô bem empolgada. Priscila, eu sou quero nova estar na lá com cidade, vocês. né? Então, a Priscila tá me apresentando ainda a cidade, tá me apresentando as pessoas. Sim. E a Priscila é a pessoa que fala, né, tem aí um conhecimento muito grande de famílias e pessoas aqui na cidade. Sim. E ela pode falar um pouquinho mais, assim, sobre o que ela tem vivenciado, ela mostrando o filme para essas mulheres, como que é, Pri, pra você vivenciar isso com essas mulheres. A princípio seria, como a gente já teria comentado, a só passar um filme, né? Mas a gente viu que a raiz do problema é muito maior, gente, é muito. E, assim, o número de mulheres na cidade... Tá só crescendo, né, Tá Pri? só crescendo. Assim, as mulheres, às vezes, precisam de uma ajuda ali e, tipo... Tem vários lugares aqui na cidade que oferecem Delegacia da Mulher, tem o Promuse da Programa Mulher Segura da PM, tem a Procuradoria da Mulher ali na Câmara Municipal. Mas não é falado, né, Priscila? Muita gente nem tem Não, consciência disso. nós não tínhamos conhecimento Eu mesmo, de se eu te falar que eu tenho consciência desses... Eu não tenho consciência Nós disso. temos Eu uma sei de um ou defensora. outro, mas a gente não tem essa consciência Nós do temos tanto de uma- projeto que tem. Nós temos uma defensora pública da mulher aqui em Três Lagoas para tratar somente desses casos de violência Olha. doméstica. E nós temos também uma casa da mulher aqui em Três Lagoas, uma casa totalmente voluntária, que faz um acolhimento dessas mulheres. Acolhe essas mulheres quando elas estão passando por situação de Quando elas estão violência doméstica. de vulnerabilidade, né, ali. Sim. Porque a maioria tem vergonha hoje de falar, olha, eu sou vítima de Sim, violência e aí doméstica. entra o caso que a gente estava falando, que é porque são muito julgadas. A verdade é que as próprias mulheres julgam muito umas às outras, né? Isso mesmo. Ô Priscila, o filme vai ser exibido na Igreja Peniel, né? Já pegando esse gancho aí de ser na igreja, é muito legal a gente falar a respeito dessa parte que na igreja, muitas das vezes as mulheres, elas são ensinadas a aceitar essa situação, né? Vamos lá, para esse tema é um pouquinho polêmico, mas vamos falar sobre isso que eu acho importante. Porque tem muitas que estão, assim, firme na igreja e elas vivem esse relacionamento, às vezes por conta da religião, achando que elas estão fazendo o correto. Elas acham que Na elas verdade, a estão mulher fazendo o cristã, correto. eu nem falo tanto as protestantes, né? Sim. A gente tem a mulher cristã, a mulher que realmente quer estar ali, inserida dentro de um meio religioso, né? A gente aprende desde menininha lá, criancinha, que o casamento, ele é pra vida toda e que ele tem que ser um só. Mas, assim, quando a gente tem uma quebra de confiança, quando a gente tem uma quebra desse pacto nupcial, né? Ele, perante Deus, né? Eu não vejo esse Deus que o povo fala que é o Deus do castigo. Deus é Deus de amor. Então, ele vai fazer com que você tenha uma segunda chance. Ele vai te abençoar para que você recomece sua história, para que você tenha uma vida diferente. Voltado aí para o cristianismo e tudo. Eu acho que tem que ser mais comentado nas igrejas que a pessoa ela não pode se submeter a algo que está correndo o risco da vida dela, né? Mas nem todas as igrejas elas são abertas para isso. Eu acho que tá começando a melhorar, Tá começando sabe? a melhorar, É porque os casos têm aumentado muito. Eu acho que está começando a abrir a mente, né, Porque dos líderes a religiosos, gente, né? os índices estão catastróficos, Tá alarmante né? demais, tá? 60% das famílias brasileiras estima-se que elas passam por violência doméstica. E 70% estão dentro das igrejas.
Infelizmente. Então, assim, é um índice muito alto. É até por isso que eu comentei sobre isso, porque eu vejo que muita gente vive relacionamentos de anos, olha, eu até conheço pessoas que são casadas há 40, 50 anos, num Gente, relacionamento assim, e sofrem e isso não é saem muito daquilo. comum, é muito comum, é mais do que a muito gente comum. imagina, é muito comum. Eu conheço uma E família, parece uma família feliz, né, gente? eu Você ia falar olha isso assim, agora. É, Eu conheço uma família muito íntima da minha família que teve um episódio familiar muito grave mesmo, mas que foi encoberto, entre aspas, né? Porque eles são de uma determinada religião e que ia virar um escândalo. Então, e a culpa, além de tudo que aconteceu, do contexto do episódio familiar, foi para a mulher. Ficou com a mulher. É cultural isso. É muito cultural. Então, eu, Gislaine, particularmente, a minha bandeira, né, é particular, de vida, que eu falo que eu vou levar para sempre até eu ficar muito velhinha. Isso eu já, antes desses grandes movimentos que a gente vê hoje de mulheres, eu já falava isso lá com meus 19, 18 anos. Eu nunca segui padrão religioso, nunca fui de padrões religiosos. E eu tive muito problema sobre isso na minha vida, por não seguir padrões. Então, desde lá do passado, eu já falava sobre isso, sobre essa minha bandeira, da mulher se apoiar, da mulher estar dando voz ativa à outra, da mulher entender o que a outra sente. Hoje é muito fácil a gente falar sobre sororidade, você ser sorora, mas assim, nós mesmos a gente se degladeia, a gente se defama, a gente não dá voz ativa, a gente julga. fala bonito, todo mundo né? fala. Difícil é viver, né? Na hora que acontece uma situação, Sabe acaba... aquilo que eu prego, mas não vivo? Hoje, infelizmente, a hipocrisia É muito da internet faz isso, né? Muito grande. Porque eu quero ter engajamento, porque eu quero crescer, porque eu quero... Quando eu era adolescente, gente, eu escondia que eu era evangélica. Porque era a chacota da escola, era Sim. a chacota. E até Hoje tem muita virou brincadeirinha, né, moda, sobre isso, né? muito. Virou moda. Hoje todo mundo quer ser evangélico para estar inserido em algo Mas eu vou visível, te falar, ainda né? tem muita brincadeirinha sem graça sobre o cristão. Mas tem muita é mais coisa ainda. interior. Em grandes metrópoles, tipo eu que venho de São Paulo, Uhum. a história é um pouco diferente. Então, assim, É. tô falando nível Brasil mesmo, né? Nível mundo. Então, É bonito falar que é cristão. virou moda. Só que Aham. assim, será que eu realmente estou vivendo aquilo que eu estou pregando? Será que eu estou vivendo realmente o que a Bíblia me ensina ou eu estou vivendo uma religiosidade? Porque ser religioso é uma coisa e você ter uma intimidade com Deus é totalmente diferente. Então, eu sempre tive essa intimidade com Deus e eu fui muito pouco religiosa. Então, eu segui muito pouco padrão religioso na minha vida e deu certo, né? Eu falo que eu sou uma mulher que eu dei certo. Por mais que eu passei por várias situações na minha vida, mas eu fui uma mulher que dei certo. Hoje eu sou vó, hoje a gente tem aí, né, uma geração nova. Então, tudo que eu passei, a minha geração não vai passar. Que eu já fui quebrando ciclos de repetição de padrão, de comportamento, e que a minha geração, minhas futuras gerações, meus netos, não vão passar. Isso é fato. Quando você passou, você fala aí que você viveu um relacionamento abusivo, né? Quando você passou por tudo isso, Gislaine, vou até te fazer essa pergunta, que não estava nem dentro do script aqui, mas deixa eu te fazer essa pergunta rapidinho pra gente finalizar. Em relação ao relacionamento abusivo, quando você passou, você procurou ajuda na psicanálise ou... Não. Não. Na época não tinha, né? Há 17 anos atrás, não tinha esse movimento grande da psicanálise. A psicanálise entrou na minha vida faz 10 anos. Uhum. E eu busquei ajuda com órgãos públicos que eu não tive respaldo, familiar que eu não tive respaldo. Nossa. É o que acontece com muitas, né? Infelizmente. Então, assim, tudo que eu vivi, eu falo que as pessoas, elas usam um termo assim, você é o que você é por que você viveu isso. Não. Eu sou o que sou hoje, apesar do que eu vivi. Então, essas mulheres que
eu ajudo hoje a ter um fardo mais leve pelo que elas passam, elas começam a entender muito antes que eu, né, que elas podem sair disso. Eu levei muito tempo para sair da dor, eu levei muito tempo. É nisso que a psicanálise ela auxilia. Pra Ela pessoa vai me auxiliar conseguir nisso. entender mais rápido, conseguir sair Ressignificar. disso. A gente ressignifica. Posso te falar que E no eu filme vai ser ressignifico. falado sobre isso também, né, Gislane? Vai falar sobre isso. A minha vida, ela se transformou de 10 anos pra cá, assim. Eu sou uma outra mulher, sou uma mulher feliz, sou uma mulher centrada, sou uma mulher que consigo cuidar realmente de mim primeiro, pra depois cuidar do outro. E meninas, é importante falar que a psicanálise, quem busca a psicanálise não é fraco, não é fraqueza buscar Não. ajuda. Porque muita gente tem esse mito aí, Todo né, ser de- humano tinha que fazer Ah, psicanálise, né, meninas? Sim, concordamos. Todo ser humano, independente se Porque passou por grandes traumas, Tem poucos muita gente que traumas. fala, é besteira e tal, mas é algo que é essencial para uma mulher ressignificar, como você disse, conseguir enxergar, né, a E situação depois que a pessoa começa a fazer, ela se arrepende de não ter começado antes. É isso aí. Olha, a terapia é muito importante, eu sei, porque eu vivi isso também, assim como vocês, meninas, então eu sei a importância que tem. E é até interessante, quando eu conversei com a Priscila a respeito do filme a primeira vez, eu até falei pra ela, que legal, vai falar sobre a psicanálise no filme também. É interessante porque muita gente não tem esse conhecimento, Não tem o meninas. conhecimento. Não tem esse conhecimento sobre a psicanálise, como funciona, como elas podem ser ajudadas em relação à violência isso. doméstica. A É gente, muito legal falar quando a sobre gente isso. procura, a gente era visto, né, como pessoas malucas. Médico pra dor, Né? já ouvi Médico, falar isso, é tá? isso. Já ouvi, meu pai falou isso pra mim uma vez. Mas é porque não tinha conhecimento. Não, mas é porque não tinha conhecimento. E Mas é hoje sobre eu isso. entendo a importância que tem pra tudo na vida. A psicanálise, ela ajuda na vida familiar, profissional, em tudo. Então, assim, é interessante que o filme traz esse conhecimento pra mulheres que às vezes não entendem a importância da psicanálise na vida delas ou como pode ajudar essas que vivem o relacionamento abusivo, né? Exatamente. Ela acolhe, né? Ela vai te acolher. E, assim, a terapia, né? Lá em São Paulo, eu trabalhava muito em conjunto com psiquiatras e com psicólogos. Eu vou falar aqui bem rapidinho a diferença de psicologia para psicanálise, tá? A psicologia, ela vai te tratar o indivíduo hoje. O que você está sentindo hoje, seu estado atual. E a psicanálise, a gente vai acolher esse indivíduo, toda a história desse indivíduo, para ressignificar. Então, vai ter paciente que a gente vai trabalhar... Aconteceu lá no passado Exatamente. E aí, a gente vai ter paciente que a gente vai trabalhar em conjunto com a psicanálise, psicologia e a psiquiatria. Porque a dor é tão intensa que ele não tem um comportamento funcional no hoje. Então, ele vai precisar de ajuda também no hoje, mas ele precisa ressignificar o seu passado. Como era esse indivíduo lá no passado? O que aconteceu com esse indivíduo no passado? E agregando tudo isso, quando eu falo, né, que a medicina multifuncional, ela tá aí crescendo e a psicanálise também dentro do emocional, por conta disso. Porque a gente precisa estar ressignificando toda a minha história para que eu tenha um comportamento funcional. Porque senão eu não vou conseguir ter esse comportamento funcional. Eu não vou conseguir deslanchar a minha vida. Porque eu posso sair do relacionamento? Posso. Eu posso tomar várias decisões, só que eu vou começar a repetir esses padrões, eu vou começar a repetir esse comportamento e eu vou cada vez me afundando mais nas minhas dores e nas minhas emoções disfuncional e acabo não curei. Continuar vivendo E aquilo dentro do Instituto Fazendo a Diferença, que fez o filme, a gente tem um lema, né, que é curadas para curar. Que lindo. Então, é isso. Nós, né, do Instituto, que faz parte do Instituto, que se formou pelo Instituto, é sobre isso. A gente hoje consegue ajudar mulheres porque a gente foi ajudada. E a gente consegue ajudar pessoas porque a gente foi ajudada. Como surgiu a ideia aí em apoiar e se unir em relação ao filme aqui em Três Lagoas, meninas? Me conta um pouquinho. Ela é a nossa idealizadora, que é a Priscila. Ela que iniciou aí Isso. tudo. Iniciamos esse movimento, chamei as meninas aqui, várias psicanalistas. Falei, gente, vamos passar um filme. Ele trata, né, dessa realidade sobre a violência doméstica. Procuramos o local ali, a Igreja Peniel abriu espaço pra gente.
Por que a escolha da Peniel, Priscila? Porque nós temos uma psicanalista ali também. Ah, que legal. E aí é muito mais fácil da gente entrar em locais onde a pessoa já é psicanalista, onde a pessoa Entende com já todo, entende do assunto. Então, pra gente é muito mais fácil do que a gente ter acesso a outros lugares. Falar assim, às vezes a gente tem aquela, como falar, aquela resistência, né, da pessoa de falar assim, eu vou, que nem, a gente recebeu muitos nãos, muitas mulheres, de uma forma negativa, né, falando do filme assim, a mulher merece apanhar mesmo. O que será que ela fez? Então, a gente viu... Misericórdia, como que pode, né, gente? Tem hora que eu vejo uns absurdos, assim, na internet, que eu fico, gente, como que ela escreveu isso e realmente... Mas não é só na internet, não é só na internet. Teve um episódio, bem rapidinho, gente, que a gente tava conversando, tava eu e mais 3 meninas e 2 homens. E aí a gente tava conversando, não sei o quê, e uma das meninas tava contando uma história de uma mulher que tinha apanhado do parceiro e tal. E elas rindo. E eu olhei assim, eu falei assim, gente, vocês estão rindo da moça ter apanhado? Ai, Gi, eu falei assim, gente, eu já passei por isso. E não é fácil. Um dos homens que estava com a gente virou assim pra mim e falou assim, também, né, Gi? Com esse seu jeito, merecia. Oi? E aí eu fui mostrar pra essa pessoa, pra esse rapaz, que a fala dele me colocou num lugar de dor e que estava totalmente equivocado. Independente do meu jeito de ser, independente do que eu fizesse, nenhuma mulher merece apanhar, nenhum indivíduo merece que o outro bata. E aí depois ela, né, que eu fui conversar no particular, aí a pessoa me pediu desculpa e tal. Mas, gente, é cultural. Eu bato muito nessa tecla da cultura. É cultural. E que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, ensinar que a gente tem que ressignificar esse comportamento de violência, independente do ambiente. Independente. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para as mulheres que vão estar assistindo o filme, viu? Porque é interessante convidar elas com mais propriedade, vocês que conhecem já o filme, que já assistiram, eu tô super empolgada, eu queria poder falar para vocês um pouquinho, meninas, mas infelizmente eu ainda não consegui assistir, mas eu vou estar lá no dia da estreia, tá? Na Peniel, e quero que vocês deixem esse convite aí pra mulherada pra assistir com a gente. Não só quem passa por relacionamento abusivo, né? Mas é interessante trazer todas elas pra estar com a gente ali, porque é importante, até porque tem muita gente que não sabe o que tá passando também, né? Como a gente comentou aqui. Muitas das vezes não enxerga a situação de forma ampla e acha que tá tudo bem, às vezes tá passando por um relacionamento abusivo e tá trazendo isso, esse reflexo pra família, pros filhos. Deixa um convite, gente. Pode falar, Nina, fiquem à vontade. Então, gente, que vocês possam ir assistir o filme. É um filme extremamente educativo para toda a sociedade. Levem seus parceiros, né, para que eles tragam para consciência que talvez tenha algum comportamento disfuncional dentro da sua casa, no seu ambiente. Então, ele é bom pro filho, pro pai, pros irmãos, pros primos, pro esposo, para quem vocês, né, quiserem estar levando. Façam sua inscrição, porque são convites limitados, cabe 500 pessoas. Vai ter outros lugares também que a gente vai estar divulgando esse filme, vai estar passando o filme, mas, né, a estreia vai ser dia 17 lá na Peniel. Convido todos para irem, né, meninas? Vai ser muito importante, vai ser edificador para a vida de vocês, para as mulheres. E talvez, através desse filme, elas consigam se olhar com mais empatia, se olhar para a situação que elas vivem e buscar ajuda. Muitas das vezes também tem mulheres que às vezes não vivem um relacionamento assim, mas presencia. Tem um familiar, né, que passa por aquilo, alguém próximo. Deixa uma dica aí para essas pessoas, como que elas podem ajudar, sem acabar, às vezes, se afastando ainda mais da vítima. Porque tem vítima que, às vezes, age na ignorância, se afasta, né? Dando voz ativa, né? Deixando essa pessoa falar, acolhendo. Essa é a palavra, acolhimento. E até mesmo para as mulheres que forem lá, é isso que eu ia falar, essa palavra, acolhimento. Lá vai ser um ambiente de acolhimento, tá? Nós vamos estar lá, vai ter outras psicanalistas. Se alguém também precisar de ajuda, de orientação, pode nos procurar também, tá? Não é um ambiente de julgamento,
é um ambiente de acolhimento. Como que vai ser ali após o filme? Vocês podem me contar um pouquinho de como que vai ser? Se vai ter algum outro evento ali após o filme? Como que vai funcionar? Não, por quê? Como o filme ele já leva 1h30 a duração dele, então a gente entende também que muitas mulheres que vão estar ali, elas já têm uma família, um marido, Sim. tem filho, então após o evento, nós vamos estar ali. Se alguém quiser nos procurar para estar conversando conosco, nós vamos estar ali para ajudar. Pode ir com criança, é legal Pode. deixar essa informação, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou porque eu não tenho com quem deixar a criança. Maiores de interessante. 15 anos. Uhum. Tá? Para assistir o filme precisa ser maior de 15 anos. E ali na igreja tem um local para deixar a criança também ou não? Não. No momento do filme, não. Entendi. Tá. Meninas, foi um prazer recebê-las aqui mais uma vez, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquei muito feliz, viu? Por receber vocês aqui, receber essas informações, né? Agregou bastante. E eu costumo dizer, gente, que tá aberto aí os microfones para vocês voltarem quando quiserem, se sintam à vontade, podemos trazer outros temas, falar mais sobre violência doméstica. É um assunto que temos que falar mais vezes, temos que bater nessa tecla sempre, eu costumo dizer, porque muita gente, é como a gente comentou aqui, muita gente não sabe desse acolhimento, desse apoio que elas podem ter, né? Os órgãos que apoiam, né? Os projetos que tá aí fluindo na cidade. Muita gente não tem esse conhecimento. Então é interessante a gente sempre trazer essa visibilidade nesse assunto de violência doméstica, de relacionamento abusivo. Priscila, você quer falar mais alguma coisa? Pode falar, fica à vontade, faça o Eu convite. gostaria de estar convidando todas as mulheres para estar comparecendo lá na Igreja Peniel para assistir o filme A Escolha de Ficar. Será às 19h30. Então, fica aí o convite, nós 4 estaremos lá. E você, mulher que está nos assistindo, traga uma amiga, convide um familiar, não precisa ser alguém que está vivendo um relacionamento abusivo. É muito importante lembrar que às vezes a pessoa que ela está vivendo, ela não enxerga essa situação. Então, venha fazer parte desse momento, dessa estreia do filme A Escolha de Ficar, às 19h30, ali na Igreja Peniel. Vou deixar o endereço para vocês na descrição e vou deixar o @ das meninas também, para vocês visitarem o perfil, conhecer o trabalho de cada uma delas. E aproveitando, além de conhecer o trabalho delas, já se inscreverem, porque tem o link de inscrição no perfil de vocês, né? Tem sim. Então já corre lá, se inscreva e participe. Vai ser um momento que vai tocar a sua alma, eu tenho certeza, porque é um filme baseado em fatos reais e sabemos que tem muitas mulheres que vivem a situação que vai ser passada ali no filme. Lembrando, vocês que querem participar conosco da estreia, é totalmente gratuita a entrada. É isso aí, gente. Tchau, tchau e até um próximo episódio. Meninas, pode dar tchau ali. Tchau, tchau.